o acesso é para toda a gente, porque quando ao ensino superior chega apenas uma pequena fatia dos alunos do secundário, fica-se um pouco também na ilusão de que esses alunos sejam representativos do total do país. Ora, os alunos com melhores notas, os alunos mais empenhados, também são muitas vezes os mais autónomos. Mas se quisermos mudar um país, se quisermos apoiar a maioria dos alunos que completam o ensino secundário, não podemos ter essa base. Temos que olhar para a população em geral. E a população em geral precisa, para poder ser apoiada, para poder aprender, precisa que consideremos diferentes graus de autonomia, diferentes graus de motivação e muitas vezes problemas individuais que são a realidade e que temos que apoiar. Então, eu quis mais nesta apresentação dar um pequeno panorama de como podemos tornar melhor o uso da aprendizagem imersiva. Há neste momento dois grandes problemas na teoria e na prática, que é basicamente a falta de convicção, a falta de solidez nos resultados de investigação e da prática. Ou seja, sabemos o que estamos a ver, mas não compreendemos tão bem quanto isso. Então, como é que podemos identificar as melhores maneiras de trabalhar se não temos total confiança a que é que se devem os resultados? Como é que podemos tomar decisões informadas se nos falta essa consciência? E isto normalmente é um grande desafio para a investigação. Normalmente vem de um desgoverno de altos e baixos de investigação que é muito comum, que é perante uma inovação que nos entusiasma, vem muitos casos de muita gente a experimentar usar. E como geralmente há ali bons resultados, frequentemente entusiasmantes, as pessoas dizem, eu vou fazer investigação para mostrar que funciona. Também há pessoas que estão um bocadinho mais céticas, que não gostam e dizem precisamente o contrário, eu vou fazer investigação para mostrar que prejudica. Isto é má investigação. Uma investigação que tenta mostrar uma convicção prévia não é investigação. Normalmente nós detectamos isto, às vezes até de forma ingênua, quando vemos investigações que comparam um grupo com a tecnologia versus um grupo sem a tecnologia. Ora bem, isto tem resultados positivos, negativos, lindos, tem resultado para todos os gostos. Porquê? Porque a tecnologia por si só não é o principal fator. A tecnologia provoca sempre um efeito, mas o efeito não depende só da tecnologia, depende do contexto onde é usada e depende da maneira como é usada. Portanto, se nós estivermos a tentar medir efeitos de tecnologia, só estamos à procura de pretextos e não de resultados. O que nós temos que investigar é sempre o cruzamento dos três fatores. O uso da tecnologia, a forma como é usada, ou seja, a pedagogia adotada nos mais ínfimos detalhes e o contexto onde isso ocorre. Portanto, quando estas três coisas não são coordenadas, os resultados são qualquer coisa que se queira ou que aconteça, porque não depende da tecnologia. Isto não é só um problema dos ambientes imersivos. Isto tem vindo a ocorrer desde o início da investigação em tecnologia educativa e, normalmente, e a boa novidade é que após essas fases de má investigação focadas na tecnologia, os investigadores, os profissionais percebem a importância da prática, da pedagogia, percebem a importância do contexto e começam a observar então as três coisas. Devemos é poupar o nosso próprio tempo, ou seja, tentarmos evitar essa perda inicial de tempo em que tentamos medir efeitos tecnológicos e ignorando o resto. Isto aconteceu com as máquinas de ensinar há 100 anos, aconteceu com os computadores, milhares e milhares e milhares de estudos que comparavam salas com computador com salas sem computador, como se por magia o computador fizesse algo sozinho. Aconteceu na programação, aconteceu no software educativo, aconteceu nos jogos sérios e está a acontecer
e, felizmente, a tentar ultrapassar isso nos ambientes imersivos. Esta é a primeira dica, é de Hawthorne, que é o nome de uma fábrica nos Estados Unidos, onde há mais de 100 anos se tentou medir o efeito da luz na produção fabril. Na altura ficaram muito espantados, porque a produção fabril aumentava quando aumentava a luz e aumentava quando diminuía a luz e aumentava fizesse o que se fizesse com a luz. Basicamente, porque a produção fabril aumenta quando as pessoas sabem que estão a ser observadas, sabem que estão a ser controladas. Ou seja, não basta apenas isso, não basta ter presente o efeito de novidade, temos que ter noção de que se claramente há uma turma a quem vamos dar mais atenção, estamos a observá-la, esse efeito também altera o comportamento da turma. Tudo isto recomenda que não caiamos em meras comparações ingênuas, mas que encaremos todas as comparações que fazemos como uma forma de observar com atenção. Estamos, portanto, aquilo que se chamava, o Ripley Weber, nos anos 70, chamaram os problemas malvados. Na altura, para os problemas de planificação, mas também se aplica aos problemas da educação. O que é que são problemas malvados? Problemas malvados, ou marotos, se preferirmos, são problemas que não são bem definidos, são complexos e quando tentamos resolvê-los, quando tentamos encontrar uma solução, mudam. Portanto, este é o tipo de problemas que temos em mão na educação. Não basta termos uma receita e dizer fazemos desta maneira que resulta. Não. Temos toda essa dificuldade de ter que considerar tudo, de termos que ter atenção que a novidade é o efeito, portanto, temos que manter no tempo as observações para tentar ver se a novidade desaparece ou não, e temos que ter cientes que temos que ter graus de atenção equiparáveis ao que estamos a comparar, porque senão o simples facto de darmos mais atenção a um grupo aumenta os resultados desse grupo. Ainda por cima, cada vez que fazemos algo, a realidade muda. Ora, isto tem solução, e tem solução há muitas centenas de anos, e chama-se observação estruturada. Desde sempre em ciência, a observação, não apenas por acaso, mas com um olhar atento, a observação estruturada, é a grande técnica para tentar interpretar o que vemos. Ainda que possamos não saber o que é que estamos a ver, mas tentar métodos estruturados de observação. E assim, no caso da investigação em tecnologia educativa, temos, portanto, de ter em atenção o que é que resulta, com certeza, o que é que acontece, mas sempre em que contextos, sob que condições e por que processos. Na imagem que eu estou a partilhar, eu estou a tentar demonstrar que podemos tentar pôr as laranjas, as maçãs e os botões tudo numa organização estruturada, que é a nossa metáfora de visualização. Penso que está, infelizmente, é o slide, sempre um slide em atraso na partilha. Mas são ideias que vão passar. Já agora, todos estes slides estão neste preciso momento disponíveis no SlideShare, que já partilhei com a organização, e quem procurar o meu nome, pode rapidamente encontrar a partilha destes slides também, quer no Twitter, o antigo Twitter, atual X, quer no LinkedIn, quer até no Facebook. Por informação, então, para estruturarmos estas nossas observações, o que é necessário é basicamente sermos organizados. Uma das coisas que eu partilhei, o instrumento de organização, quer para profissionais, quer para investigadores, que partilhei no mês passado na Conferência Internacional da iLearn, foi, por exemplo, a folha de caso de aprendizagem imersiva. Portanto, ainda não saiu publicada, mas mais um mês, agosto, setembro, e estará online. Está longe de ser o único instrumento, ou seja, há mais. O fundamental, além de conhecermos os instrumentos, é criarmos os nossos hábitos estruturados e céticos de análise. Este esforço é um esforço internacional que nós, na Immersive Learn, estamos, e também a colaborar com a Comissão Técnica do I3S para a Educação e Tecnologia, estamos a chamar por Árvore do Conhecimento da Aprendizagem Imersiva. Temos, portanto, este painel
estou aqui a partilhar de pessoas que vão dos Estados Unidos, Alemanha, Áustria, Reino Unido, Portugal, e mesmo China, e temos muito gosto em que mais pessoas colaborem. Nesse painel, grosso modo, nós organizamos esta necessidade de estruturação da informação e das práticas numa metáfora, a metáfora de uma árvore que vai desde as raízes aos passas. Portanto, teremos as raízes, depois o solo, o tronco, os ramos, as folhas e os pássaros. Nas raízes, que é o fundamental, estão as definições. Grande parte das investigações que se fazem não tem o cuidado de usar definições explícitas ou de sequer explorarem as mais recentes. E o conceito fundamental é que nós, quando falamos em aprendizagem imersiva, falamos em olhar para a aprendizagem em todas as suas vertentes, não apenas o que acontece com o indivíduo, mas com a parte das organizações, com a parte da biologia, da cognição, da parte social, sem uma lente. Através de uma lente, essa lente é a teoria da imersão. E nessa teoria da imersão, nós consideramos 3 aspectos. Não é apenas olhar à nossa volta e vermos uma simulação. Isso é apenas um mero pormenor. É muito importante, mas um de 3. E os outros dois fatores fundamentais são, para o fenómeno da imersão, são a narrativa e a agência. A narrativa é não apenas a história que se possa contar, mas os próprios significados que podemos interpretar sobre o que está à nossa frente, e a agência é o grau de liberdade que temos ou não para intervir. Ainda que não intervenhamos, a simples possibilidade de o fazer altera a relação da pessoa com o que está a acontecer. Portanto, se imaginarmos um laboratório, não é apenas vermos que estamos no laboratório, é importante saber qual é a teoria a história do que estamos ali a fazer, os motivos e qual é o grau de participação. Eu vou acabar os meus 15 minutos, pelo que eu vou abreviar agora, e dizer que ideias muito simples agora, que é que isto é importante não apenas do ponto de vista teórico, mas do ponto de vista da eficácia prática. Ou seja, nós, se tivermos presentes estas dimensões, podemos trabalhar as nossas decisões de planeamento. Podemos decidir, por exemplo, se queremos mudar o comportamento de um operário fabril em formação profissional, que nós vamos precisar de mais atenção à narrativa, ou seja, ao motivo pelo qual certa prática é efetuada, do que propriamente à qualidade visual. Se quisermos encorajar a colaboração, vamos precisar de ter mais cuidado com o grau de urgência, com o grau de possibilidades de intervenção, novamente, do que com o grau de esforço de qualidade visual. Este tipo de análise também nos permite interpretar se estamos ou não a fazer coisas semelhantes ou diferentes para termos conclusões sobre a qualidade e a origem do que observamos. Ou seja, se eu conseguir dizer que em certo laboratório, ou em certa ida para o terreno, ou em certa equipa, eu estava a trabalhar para diferentes graus de presença no sistema, de narrativa e de agência, dá mais formas de comparar. Há muitas outras ferramentas que temos vindo a fazer para visualização, ferramentas para apoio à planificação e à colaboração. A mensagem que fica é que não estejam sozinhos. Ou seja, todos nós somos pássaros nesta árvore do conhecimento, tentamos usar o que a árvore nos dá e alimentar a própria árvore e disseminá-la. E, portanto, se formos ingenuamente achar que qualquer termo serve, qualquer tipo de investigação serve, vamos estar basicamente a perder o nosso tempo. E, portanto, se queremos ser produtivos, devemos atuar internacionalmente. Todos os contributos são válidos. Porque o fundamental não é tanto fazer de qualquer maneira, mas fazer de forma estruturada, pensada e refletida. Garanto-vos que isso faz uma imensa diferença no mundo. Portanto, deixo basicamente este desafio, que podem participar neste esforço. Nós temos ainda pouca representação do continente africano, temos alguns colegas interessados da Tunísia e do Egito e praticamente nada mais. Penso que seria muitíssimo interessante contar com a vossa colaboração e contem comigo também para poder propiciar. Muito obrigado. Desculpem aqui um minuto a mais que tomei. Unisced.
Ensino online, ensino com futuro.